Seja bem-vinda ao nosso podcast Tu Pode Mulher. Aqui é um espaço em que nós mulheres podemos ter voz e falar sobre a maternidade, sobre empreendedorismo feminino, sobre troca e principalmente dividir as nossas experiências e mostrar para você, mãe, que todas nós, no final, somos iguais. Hoje o nosso programa é com a Thay Ferreira, nossa terapeuta sistêmica, futura psicanalista maravilhosa. Aqui eu tenho a honra de ir no espaço dela todas as quintas-feiras. Seja bem-vinda, Thay. E com a Carol, que é dona da Olinda T-shirt, querida, maravilhosa, que veio aqui também dividir a experiência dela com a gente. Pri, muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui e dividir um pouquinho, do nosso conhecimento que a gente vem aí tendo durante esse tempo. Eu acredito que vocês que estão nos escutando, estão agora nos vendo, vão se beneficiar muito com o conteúdo desse pod. Porque vocês não só vão virar chave, vão virar insights, como realmente vão ter uma mudança significativa na sua vida, se assim você decidir ter, né, Pri? É, isso aí, Carol. Pri, obrigada pelo convite, pela oportunidade. E para mim estar aqui, estou quebrando bolhas, né? Porque era uma grande dificuldade que eu tinha em aparecer, né? Então, muito obrigada pela oportunidade novamente. É um prazer te ter aqui, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada. Thay, vamos seguir então. Como foi pra ti o começo da tua empresa? Conta um pouquinho da tua história. Foi desafiador também, né? Então, a minha primeira formação, ela foi em design de interiores, né? Eu fui sempre apaixonada por ambiente, por espaços, então essa foi a minha primeira graduação. Passei 3 anos e meio estudando, fiz estágio e trabalhei na área. Só que chegou um momento que ficar atrás de um computador, fazendo projetos lindos, apresentando para cliente, indo calcular espaço, não estava mais fazendo sentido. Eu chegava já no trabalho já querendo sair. Aquela sensação de sentar na cadeira e, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Passei também o por que isso. que tá acontecendo na minha vida que eu não tô vendo? Então eu sentava na frente daquele computador e o sentimento era de desespero, porque eu não queria ficar ali. E aí eu comecei a olhar para dentro. Busquei, sim, ajuda. Caí numa live de autoconhecimento. E comecei a ver que aquilo ali fazia muito sentido para o que eu estava passando. E eu disse, eu quero mais disso. Eu quero mais disso. E aí, caí dentro das constelações, me afundei, me aprofundei, fiz formações. E dentro delas, comecei a estudar psicologia sistêmica, comecei a estudar PNL. Enfim, uma série de cursos dentro do autoconhecimento, né? E aí eu fui para me aprofundar, para entender o que eu estava sentindo. E nisso eu comecei a perceber que eu estava em lealdade, que eu estava identificada com pessoas do meu sistema. E aí, quando eu falava sobre isso, as pessoas diziam, tá, mas tu atende? E eu, Olha só. Atendo o quê? Eu disse, não, eu atendo, porque eu tenho uma premissa comigo, desde que eu me conheço por gente. O não eu já tenho, eu vou atrás do sim. E aí eu comecei a atender. Eu comecei a atender 1, a atender 2... E aí eu comecei a sentir a necessidade de expandir, né, o meu grupo, que hoje eu tenho um grupo que se chama Estação Despertar. Na época eu não tinha o que fazer, eu não tinha onde fazer, eu não tinha recurso, eu recém estava começando. Eu disse, vou fazer na praia. E aí eu comecei a fazer na praia. E aí o pessoal que era já conhecido, fazia parte do grupo online, vinha de Torres e eu fazia na praia. Então todo segundo domingo do mês eu fazia o grupo na praia, todo mundo levava as suas toalhinhas, sentava, a gente centrava, fazia os movimentos de práticas sistêmicas e comecei ali. Melhor lugar, né? Nossa, lindo, centramento, aterramento, tudo perfeito, só que começava a chover. E aí, aí um domingo começou a não ter, outro domingo tava caindo temporal e eu disse assim, preciso achar um espaço. E aí eu bati no peito, criei coragem, abri meu primeiro espaço, aluguei uma sala em conjunto com as meninas que faziam yoga na época. Aí fui pro segundo espaço, que elas foram junto, elas foram e eu fui junto com elas, num espaço maior, melhor. E depois eu senti a necessidade de ampliar um pouquinho mais. E aí eu disse, agora eu preciso algo sozinha. E aí hoje eu atendo numa clínica. Então o começo foi assim, foi batendo no peito. E não tenho espaço, vou fazer na praia. Não tem como, vou fazer desse jeito.
Uma vez por mês? Uma vez por mês. Mas hoje são todas as quintas. Mas antes era uma vez por mês. Tu sabe que quando eu comecei, eu tinha já os clientes, mas eu não tinha espaço. E aí eu atendia lá em casa. E eu disse, não, é inviável em casa, porque, né, tem meu marido, meu filho, enfim, tira a liberdade. Eu disse, não, preciso de um espaço. Né? Privacidade. Eu falei, preciso de um espaço. Aí, aconteceu um evento, fui convidada e vim aqui. E aí eu disse, nossa, existe um coworking, isso é incrível. E aí já deu certo, acho que 2 semanas depois, eu aluguei a sala. E deu certo, e tá dando, né? Já faz desde fevereiro. Lindo, E tá fluindo, então, assim, uma coisa boa. incrível. Como incrível. que foi o teu processo, Carol? O meu processo, ele ainda está em processo, né? Digamos assim. Amo. Na minha gestação, né? Eu já senti que eu já não queria mais trabalhar a minha formação, na verdade, né, nem falei. Eu sou professora, mas quando eu fiquei grávida, né, tive o meu filho e eu não queria mais. Não queria mais, porque eu já tive... foi turbulento, sabe, o meu último emprego. Então, eu decidi assim, ó, nasce uma mãe, nasce um coque, nasce uma empresa. E eu, tá, né, então vamos lá. Então, quando o Francisco tinha alguns meses, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Então, comecei. Eu já sempre fazia os docinhos lá para os meus amigos, para minha família, sempre fazia. Então, deu certo. Eu disse, vou fazer. Vou fazer os docinhos então, né? Vamos ver. Só que tava fluindo tudo, só que eu tive um problema. Como é que eu ia cuidar de um bebê e ali no fogão, porque não pode errar o ponto, sabe? Então, não vai dar certo. Então, tive que deixar de lado, mas eu não desistia, sabe? Vamos lá. Fiquei um tempinho ali fora, mas eu tinha, sabe, aquela coisa martelando que tinha que acontecer. Vou fazer outra coisa, vou fazer pizza caseira. Porque daí vou congelada, né? Vou ali, faço, tudo deixo certinho. Só que daí começou os clientes pedir e eu não queria entregar congelado. Eu queria entregar ela prontinha, só levava e fazia em casa. Uma maravilha também, sabe? Mas daí eu tinha que fazer os recheios, porque daí ele também não estava em escola. E os recheios eu tinha que estar ali no fogão. Né? Daí também não podia, não dava certo. Então eu deixei, mas aquele desisti e fiquei ali também de novo martelando. Daí um certo dia eu tava olhando ali o Instagram, deu assim um patrocinado de vendas de t-shirt. Deu assim, acho que é isso aqui. Daí pesquisei, né? Fiz um monte de coisa. E eu falei assim, vou fazer. Não tinha um cartão de crédito, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu disse, mas eu vou ter que fazer. Entrei lá, fiz o pedido mínimo. Não tem cliente, não aparecia no tal do Instagram. E assim a gente foi. Aí fiz o meu primeiro pedido, chegou, postei ali, pegava ali a t-shirt, botava ali, tirava foto e postava. Mas não dava ninguém, sabe? Porque daí ninguém conhecia. Eu disse, não, mas eu preciso. Daí... Uma amiga pegou e fez pra mim uma logo, bem simples na época. E assim foi indo, sabe? Claro, teve muitos altos e baixos, né? Foi muito desafiador, porque daí eu também não aparecia, eu tinha vergonha, eu tinha bloqueio de estar falando. Até com um cliente se me chamava, eu ficava toda nervosa, tucanada, demorava pra responder, enfim. Mas foi indo e hoje estou aí com 3 anos, né? Este ano que deu o final do ano passado para esse ano que deu uma grande evoluída e aqui estou. Aqui estou e já estou querendo empreender em outra coisa também que... Amo essa veia empreendedora. Olha, Carol. Que agora eu tô querendo fazer bolo caseiro. Uma delícia. Bolo caseiro. Então eu tô começando também, né? Então isso já é outra história, mas a minha venda das t-shirts, assim, eu tenho um grande amor, assim, eu gosto de entregar tudo... uma experiência única, porque não é só comprar uma t-shirt, que eu sempre falo, é sempre uma experiência, é muito bom, assim. Tu sabe que isso é uma das coisas, assim, que eu levei pro espaço também, pro meu espaço educacional especializado, que não fosse só um atendimento, mas que fosse uma experiência, como tá lá na quinta-feira, é uma experiência. Tu sai de lá revigorado, então quando a pessoa chega, ela tem que sair do teu ambiente, ela tem que sair do teu atendimento querendo voltar. Exato. Ela tem que entender que aquilo ali não é só aqueles 60 minutos, aquelas 2 horas, né? Aquela compra que é algo muito maior e que faz sentido para ela se conectar contigo, né? Porque tem isso também na venda, né? Tem.
Porque hoje, quantas pessoas fazem o mesmo trabalho que a gente faz, né? E aonde eu vou me diferenciar? Qual o detalhe que eu posso fazer que vai deixar aquela experiência única? Tá, e segura aí que agora a gente vai pro comercial. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. São várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Aqualocus é pura diversão. Faça chuva ou faça sol no inverno e no verão. É Aqualocus, é. E o meu trabalho é auxiliar crianças consideradas desafiadoras a lidar de forma prática com as suas dores, combinando empatia, técnica e acolhimento. Eu acredito que só assim as nossas crianças vão ter a oportunidade de se tornarem adultos capazes de descobrir quem são de verdade e compartilhar sua essência com o mundo. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast Tu Pode Mulher e vamos continuar com a Thay, que ela vai falar pra gente sobre a experiência de compra, né, Thay? Exatamente. Então, o que faz, né, essa experiência ser tão diferente? Para que o cliente sinta-se convidado a voltar novamente a indicar também novos clientes, né? O que eu tenho de essência que é meu e que eu posso colocar aqui? Não é só uma t-shirt, mas a maneira que ela é embalada, o cartãozinho que é entregue, a forma que o cheirinho que vem nela, tudo isso vai lembrar de você, desse detalhe, né? No meu grupo, não é só você chegar lá e sentar, eu abro a porta para você, eu te recebo na porta, eu te conduzo na cadeira com determinadas mensagens, faço um coffee especial, olho nos teus olhos. Então, é todo o tratamento que você faz, assim, com os seus pequenos, com os pais dos pequenos, que vai te diferenciando. E vai lembrar, não, mas aquela pessoa fez daquela forma, isso me conduz, me remete a tal situação. Então, é o meu diferencial, a minha essência que convida aquela pessoa a voltar e a ficar. E é até interessante, né, Thay? Porque diferente da Carol, que entrega um produto físico, é um produto palpável, a pessoa está pegando aquele produto, né? A gente trabalha com cura, né? E a cura, ela demora, né? Ela é um trabalho que é visto a longo prazo, não é de uma hora para outra. Eu sempre brinco, né? Quando os pais chegam, assim, geralmente eles chegam já um pedido da escola, então a escola quer o quê? Que essa criança sente, pare, aprenda, fique lá quietinha e não dê trabalho. E aí os pais às vezes perguntam, mas uma medicação? Eu digo, mas medicação para determinadas situações não é paracetamol. A criança não vai tomar e vai passar na hora. Isso demora, às vezes, 6 meses para aquilo fazer efeito e para realmente o tratamento começar a fazer efeito. E não adianta tu medicar, tu precisa tratar. E isso vai muito além de uma medicação que pause a criança ali, né? Com certeza. Então, é um processo, e esse processo não é
não é palpável, né? Não é tangível. Então, como que tu vai fazer com que a pessoa entenda a importância de se curar, de se olhar, de se sentir, de perceber o que ela está vivendo, né? E às vezes a gente tem que fazer esse movimento de que, olha, recebe com carinho, mostra qual é a diferença, faz com que a pessoa entenda o que tu está oferecendo ali, como tu pode ajudar ela, né? Para que ela se coloque nesse processo de cura, né? Exatamente, e é um dos maiores desafios, né, para quem vende serviços, né, e não Sim. produtos físicos, que é fazer com que o teu cliente, né, o teu público-alvo entenda e veja essa potência, porque tanto num trabalho que você faz com as crianças e com os pais, tanto no meu, com os adultos, com as mulheres, não é você fazer um encontro, uma sessão e no outro dia você já ter, nossa, mudou minha vida. Não! Há sim uma mudança, há sim uma melhora, mas são pílulas de consciência, são processos, todos nós, desde criança, nós temos uma linha evolutiva, isso a psicanálise fala, não sou eu. Cada um tem um nível de evolução. Às vezes o meu, ele é um pouquinho mais rápido, às vezes o do meu coleguinha é um pouquinho mais devagar. Então, respeitando o meu limite, validando aquele adulto e aquela criança, porque naquele adulto também tem uma criança, aí eu vou dando o que para ele? Permissão. Permissão de que sim, eu posso fazer, de que sim, eu tenho o meu tempo, de que sim, eu consigo também. Porque se eu pressiono aquela criança, porque você tem que mudar, porque você tem que tirar nota, porque você tem que parar, porque você tem que ficar quieto na escola, porque a diretora tá me chamando, porque eu tô gastando contigo não sei o quê. Aquela criança, ela fica como? Em vez dela ficar permissiva e ter aquele alívio para que ela possa trabalhar esse tipo de comportamento, ela começa a cada vez mais ficar reclusa, porque ela não entende o que está acontecendo. Sim. Então, quando eu dou a permissão, a validação, quando eu faço com que aquele adulto, aquela criança, né, ele se sinta pertencente ao que eu estou propondo para ele, aí sim, a gente já está falando de um processo de cura mais contínuo. Eu digo até assim, o processo mais difícil é que os pais entendam que para curar os filhos, eles precisam se curar. Que foi um processo difícil para mim também, né? Como mãe, quando meu filho, ele também adoeceu, eu não entendia o porquê que ele estava vivendo aquilo. Aonde eu tinha errado, o que estava acontecendo que eu não conseguia entender na minha dinâmica familiar, que eu tinha feito tudo tão correto e não estava dando certo. E aí, quando eu procurei a ajuda sistêmica, ali eu entendi. Algumas coisas que eu não conseguiria entender de outra forma, né? E eu trago hoje esse conhecimento, mesmo que eu não tenha, não sou consteladora, meu conhecimento é bem raso, mas assim, eu trago para dentro do meu atendimento para, às vezes, ajudar essa mãe a se ver. Porque, às vezes, ela está tão focada na doença do seu filho, na dor da família, na confusão que está acontecendo ali, que ela não olha para ela. E quando ela olha para ela, as coisas centram e tudo melhora. Exatamente. Eu digo a gente porque eu já fiz esse movimento e eu acredito que vocês vão se identificar e também quem está assistindo. Nós costumamos colocar os nossos filhos como bengalas. Não faço isso porque não posso, porque tenho meu filho, porque tem isso. Entenda que o seu filho não merece esse tipo de peso. Ele não merece sentir o peso de que a mãe não faz algo que ela se sinta bem, porque eu existo. Então, se você quer dar uma qualidade de vida para o seu filho e que ele cresça e seja próspero e abundante, entenda que ele não é bengala das suas desculpas. Ele é inspiração para que você saia lá fora e concretize o que você quer. Agora, aproveitando o teu gancho, eu me identifiquei demais com isso, meu Deus do céu, eu me identifiquei demais. Porque eu sempre fui assim, eu tinha esse pensamento de sou mãe, eu vou cuidar e ninguém vai mais, sabe? Então, muitas vezes eu deixei de quê? Não vou fazer uma unha, deixei de me cuidar para estar com ele, para cuidar dele, cuidar da casa, porque quando eu saí do emprego fixo para ficar em casa, então a minha rotina era o quê? Quando ele não estava na escola, era cuidar da casa, cuidar dele e assim... Até um pouco tempo, sabe? Não vou lá fazer uma escova no meu cabelo, porque o que eles vão pensar de mim? Que deixei meu filho com quem?
pra estar lá fazendo o cabelo, sabe? Então agora tu falou, fez total de sentido, assim, total, nossa. Porque a gente se preocupa muito, né, Carol, com o que o outro pensa, né? Com o que o outro vai lidar. Só que às vezes o outro tá lidando com coisas até que a gente não faz ideia. Que são deles. E os nossos filhos realmente eles não merecem. Não merecem ter esse peso, essa carga. Porque imagine você, né, ter essa sensação de que minha mãe não é realizada porque tem a mim. Porque inconsciente é a mensagem que a gente passa. Porque hoje eu comecei a olhar por este lado. Não, mas eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho que olhar pra mim, né? Tem que me cuidar. Exatamente. E como você se sente, né? Quando você consegue se cuidar, quando você consegue... Vou fazer uma unha, vou escovar o cabelo, vou fazer isso. Como a gente se sente? A gente muito melhor, porque nós estamos cuidando do melhor patrimônio que temos, que somos nós mesmos. E isso reverbera neles. A minha mãe está feliz, a minha mãe está alegre, a minha mãe está faceira. E isso faz... A casa muda, Exatamente. o ambiente. O ambiente vai moldando. Exatamente. E o primeiro a sentir são os filhos. Os filhos são termômetros da casa. Se a criança começa a estar agitada, brigando, reinando, gritando, a criança está olhando para algo que os pais não estão olhando. Porque a criança é o termômetro. Se a criança está com um comportamento além do que ela é, do normal que ela é, pode ter certeza que algo ela está olhando que os pais não estão vendo. Porque ela sente o que Pois acontece. agora eu vou ter este olhar lá em casa, porque olha... Tá fazendo tanto sentido pra mim que eu não tô entendendo mais nada. Mas é exatamente esse o Nossa! objetivo. É que as mães, que as mulheres se olhem e digam, poxa, isso faz sentido. Isso é essa é a minha realidade. Porque a gente se culpa tanto, se cobra tanto dentro da maternidade. Óbvio que ser mulher já tem uma cobrança muito grande da sociedade. Em todos os níveis, né? Eu trabalho há mais de 10 anos na educação. Desde o primeiro aninho eu já trabalhei no fundamental, até o 3º ano do ensino médio que eu trabalho hoje ainda. E assim, ó, em todos os níveis, as meninas se cobram. Sim. Elas se cobram o cabelo, elas se cobram a aparência, se elas estão acima do peso, elas se cobram, não importa a idade. Então, assim, ó, é uma cobrança muito grande da sociedade sobre a mulher. Mas quando eu me tornei mãe, gente... Aí eu entendi o peso real da cobrança. Porque eu me via em um papel que eu tinha que ser perfeita. Que o meu filho não podia errar nunca. E principalmente por ser professora. Que ele não podia dar trabalho em hipótese nenhuma. Mas ele é uma criança. Ele é um ser humano. Não, e ele é livre. Ele tem que ter as suas próprias eu opções. o mesmo pensamento que tu. Não, tem que estar... Tem que estar perfeito, Tem que né? estar perfeito. Eu tenho que dar conta de tudo. Porque o que os outros vão estar falando de mim se eu não der conta? Como que... Imagina, a gente sabe os bastidores, né? Como todas as profissões. Gente, é do meu que vão estar falando agora. É a malinha do meu que faltou a toalhinha. É a malinha do meu que faltou a fraldinha. Então tinha que estar tudo perfeito. Só que nessa cobrança excessiva de ser perfeito, eu adoeci. Porque ninguém é perfeito. E aí eu entendi, poxa vida. E agora? Daí vem a ansiedade, vem o estresse, É a depressão. Daí tu quer descontar em alguma coisa, daí tu vai lá na alimentação, ou Comida. ou tu vai lá e faz um monte de coisa. E o perfeito, ele tá bem ligado àquela linha que eu comentei, né, ali no começo, que na verdade o perfeito, ele está concluído. Como o Bert, né, quem visualizou as constelações, ele costuma dizer que o perfeito está congelado, está concreto, cristalizou-se, não tem mais o que evoluir. Quando a gente quer que algo seja muito perfeito, a gente tira todas as possibilidades daquilo. Não existe mais o que ir para frente. Então, é muito melhor ser imperfeito e fazer o que precisa ser feito do que querer algo perfeitamente alinhado, porque aquilo ali não tem nenhuma possibilidade de evolução, né? E quando eu me tornei mãe, um dos movimentos que eu fiz foi fazer bolos. Eu fazia bolos. Quando eu ganhei a Isis, né, eu tive uma gestação bem complicada, né, bem gestação de risco. E aí eu parei de trabalhar, né, eu estava já no design, eu parei de trabalhar. E aí eu comecei a fazer bolos. Eu disse, vou fazer bolos, porque eu adoro, né? E até um certo tempo deu certo. Só que eu sentia que eu precisava voltar para esse mundo agitado do trabalho. Eu acabei voltando pro design de novo, aquela coisa arada toda. Só que aí é que tá, eu nunca senti
a necessidade de ser perfeita. Eu sou a mãe que esquece a toalha na mochila, que lembra do bilhete que não foi assinado, que lembra que tem que sair correndo para comprar a cartolina 10 minutos antes. Eu sou essa mãe. Ai, como é bom ter o outro lado também, né? Eu sou essa mãe. Só que pra mim é muito mais leve agora, porque antes eu até disse, meu Deus, como é que eu me esqueci do negócio da menina? Mas hoje, pra mim, é muito mais leve. As professoras, né, da minha filha já sabem como eu sou. Então, elas, né? Então, a gente tem ali o nosso relacionamento, né? E eu sei que algumas mães vão se identificar com isso também. Então, não se cobrem por também esquecer, porque é um processo, tá? Porque aqui eu tô no meio de duas professoras, então elas estão no oposto do que eu estou. Porque eu sou o tipo de mãe que esqueço, que às vezes chego lá na escola e digo, da onde que a Isis fez esse trabalho que eu não trouxe isso? Então, eu sou essa mãe. Mas esses tempos também eu esqueci de um trabalho. E daí, como tem o grupo, né, da sala ali, mas cheguei na professora e ela me perguntou, né, Carol, tu não fez tal? E eu assim, e cadê? Não sei, não vi. Não, mas eu mandei lá no dia tal, eu assim... Mas eu acho que eu não vi isso aí. Ela disse, não, mas eu vou te mostrar. Quando ela me mostrou o que eu queria me esconder, né? Porque sempre eu tenho que estar ali. Existe uma cobrança, e hoje eu tô em transição, né, da educação para psicologia. Mas assim, ó, tu vai entendendo o quão cobrada é uma mãe professora. Porque a professora vem com o estereótipo da sociedade de que tu tem que ser diferente. Quando tu começa na carreira, parece que tu veste uma roupa e aquela roupa, ela tem que estar perfeitamente alinhada no teu corpo, tu tem que estar dentro de um padrão de que jamais tu fuja daquele padrão. E quando tu se torna mãe sendo professora, tu tem que ter um filho praticamente que nasça falando 3 idiomas, que entre na escola alfabetizado e que seja um mini gênio. Mas na prática não é assim. Não é assim. Não é assim, mães, não se cobrem. Não é assim, nem com nós, nem com ninguém. Com ninguém. Eu tenho uma frase que eu acho que engloba bastante o que a gente está falando, né? Que é vivam e olhem as vidas reais. Não as que a gente idealiza. Porque senão a gente fica olhando pro Instagram da fulana e pensa como que ela consegue fazer um sanduíche de carinha com um tomatinho, né? Exatamente. Eu só pego uma banana e coloco dentro da sacola e mando pra minha filha. Então, tipo, esse é um dos memes que meu marido me manda no Instagram. Porque tem ele diz, esse é o tipo de mãe e esse é a Tayane. Porque é isso, gente. É isso, é sobre isso. É sobre isso e eu dou risada, porque assim, a gente também não pode tirar dos nossos filhos a frustração. Porque às vezes a gente quer tirar deles, né? Ai, mas o meu coleguinha trouxe tudo, eu também quero. Tá, mas eu trouxe uma banana. E aí, a gente pode trocar? A gente pode cada um comer um pouquinho, né, de um? Porque dividir. se a gente quer frustrar os nossos filhos, que tipo de adulto eles vão ser lá? Será que a vida vai dar na mão como a gente dá? Será que lá no trabalho, quando o chefe cobrar um prazo, uma meta, ele vai esperar sentado na cadeira que a meta aconteça, que o prazo aconteça? Então, tirar a frustração de um filho é fazer com que ele sofra na vida adulta. Nossa, isso mudou minha vida, sinceramente, porque eu tinha essa visão de que ser mãe, além, obviamente, da perfeição, né, que era o que eu buscava, eu tinha que também, né, o meu filho não poderia chorar, Jesus Cristo. Uma criança que chora é filha de uma mãe que não, negligente, né, não tá obviamente cuidando. não tá cuidando, então... Meu Deus, ele tem que estar sempre muito feliz, alinhado e de preferência não brincando pra não se sujar. Logo, eu descobri na prática... Ser humano, né? Ele é um boneco. Descobri na prática que ele não tá nem aí pro meu padrão, ele não gosta de nenhuma roupa que eu gosto, ele não se veste como eu quero, desde pequeno ele nunca gostou, ele tem alergia a alguns tipos de tecido, ele não usa e pronto. E aquele né, perfil maravilhoso lá, ele não tá nem aí, ele vai pra terra, ele brinca, ele anda de pé no chão, ele não quer saber. E isso foi maravilhoso. Porque uma das coisas que a maternidade me deu, além de me dar voz, porque eu não tinha coragem, né, de me expressar, foi entender que perfeição não existe. E que é chato pra caramba viver dentro desse padrão
de autocobrança, de ser perfeito, de estar dentro de um, né? Eu quero estar assim e vou fazer desse jeito. Eu entendi que ser normal, imperfeito, é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor, leve. muito mais leve. E como é chato, né? Porque não é só a nossa cobrança, é a cobrança que você cria dos outros. Dos outros. O tempo O que todo. que eles vão estar falando? É uma busca incessante, não para nunca. E quando a gente olha, sabe, vou fazer do meu jeito, eu vou botar a banana dentro da sacola mesmo, e virar e lá ela descasca, sabe? tudo certo, E tá tá tudo tudo certo. bem. E às vezes ela vai com moletom e uma bota de boiadeira que agora ela tá usando, e é o jeito dela e tá tudo bem. E vai com blush igual um palhacinho e vai também. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É porque ela precisa criar a identidade dela. E eu respeitando isso faz com que ela se desenvolva. Óbvio que a gente tem senso e vai limitando, né? Porque Sim. nós somos adultos e a gente tem que colocar esse limite, porque senão a gente entra para aquele outro extremo, que é onde os filhos começam a achar que podem sim ter uma autoridade sobre nós, que isso acontece hoje em dia. Sim. Então daí os filhos querem ser pai dos pais e isso dá um bolo que vocês nem imaginam. Então quando eu tenho esse senso de que posso dar essa liberdade que vai se frustrar, vai chorar, sabe? Vai reclamar, vai resmungar, vai dizer que é chato, que não quer fazer. Vai. E deixa Em ele casa, dar. Tem 4 anos. Ai, que chato. A minha tem 5 que fala a mesma coisa. Ai, que chato isso. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Deixa chato Agora pra tem. ela. Agora eu respeito, sabe? E eu falava, mas como assim chato? Daí ele, ai mãe, ai, sabe? Eles Agora estão eu se deixo, expressando, agora eu né? deixo. E também a gente tem que entender que as gerações, o mundo mudou, hoje em dia eles são super conectados, eles são super, eu nem digo só conectados, eles são super estimulados. Então, eles querem esse excesso de dopamina que os celulares causam na mente deles, faz com que o mundo fora do celular tenha que também trazer esse estímulo o tempo inteiro, essa sensação de prazer o tempo todo, que não acontece. Eu falo para os meus alunos, principalmente os adolescentes, né, que o céu não é tão azul como no filtro, e tá tudo bem. E que o mundo não vai estar sempre lindo, como a gente vê lá nas redes sociais, e tá tudo ótimo. A gente tem que aprender também a se adaptar. E eles que nasceram nessa era tecnológica, para eles é mais difícil. Por quê? Porque eles estão crescendo dentro desses filtros, né? E quando eles saem do celular, a vida é chata. E aí eles têm que aprender a lidar com a frustração. Exatamente. E às vezes a gente não quer aceitar que eles lidem com essa frustração. E aí que tá o grande quê da questão. Ou porque a gente não quer, né? Não vou deixar que ele passe pelo que eu passei. Exato. Eu fico muito assim. E aí o que a gente faz? Vai podando o crescimento deles. Exato. Gente, esse foi o nosso podcast, o nosso episódio lindíssimo de hoje. Eu espero que contribua muito pro teu maternar. Que tu tenha aí insights valiosos, que tu veja que a vida da empreendedora, da mulher é desafiadora, mas é incrível, é muito gostoso essa troca, é muito bom também que a gente se olhe, se cuide, faça o que tá ali, né, o que tá pulsando no nosso coração e que a gente possa cada dia mais nos conectar, né, e nos apoiar. Porque eu acho que essa é a grande mudança, né? Quando a gente olhar para outra mulher e a gente se identificar e a gente se acolher e a gente entender que todas nós passamos pelos mesmos perrengues, mas estamos aí firmes e fortes, nos apoiando. Somos todas iguais. Todas iguais. Somos todas iguais. Somos tão diferentes e tão iguais, né? Então, Pri, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui. Deixar minha última mensagem, então, para vocês é que vivam suas vidas reais. Não aquelas ideais, mas as reais. Façam isso. Sejam gentil com vocês e principalmente com a sua história. Muito obrigada. Foi lindo. Obrigada. Carol, Muito obrigada quer pelo deixar convite. É uma honra estar aqui. Para mim é maravilhoso. E é isso, gente. É isso. É isso e tudo isso. Pessoal, sejam bem-vindas. Vocês já sabem, a Thay é de casa, né, Thay? E eu espero ver a Carol aqui também muitas vezes. Teremos mais programas. E espero principalmente ver vocês aí assistindo e se conectando com a gente. Porque aqui, tu pode, mulher. Tu pode. Tu pode.